E agora a gente vai resolver questões do Enem de gráfico de barras. Cada gráfico, o senhor vai mostrar como cai no Enem, professor. Sim, sim, é isso. Desde a aula passada, eu estou fazendo isso. Na aula passada, eu resolvi 2 ou 3 questões de gráfico de segmentos do Enem. E nessa aula, a gente vai resolver 2 questões de gráfico de barras, para vocês verem como cai na prova do Enem. E cai, né? Para vocês verem que cai esse assunto. É um dos assuntos prediletos do Enem em matemática, são os gráficos de estatística. Aí, olha só, separei 2 questões do Enem. Essas questões estão na apostila de vocês, diga-se de passagem, tá? É questão 11 da apostila mesmo. E aí, vamos lá. Enem 2016, uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesa. Então, vejam, nesse gráfico, no eixo do X, está o tempo aqui, ó, em meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E no eixo do Y, aqui, ó, tá de 0 a 9. 0 a 9, que significa aí o total de venda e despesas de uma determinada empresa. E aí tem 2 barras em cada mês. Essa barra mais escurinha, né, essa barra da cor preta, significa total de vendas. Podem ver aqui, eu vou pegar aqui o mês de dezembro aqui, ó. Tem 2 barrinhas aqui, ó, uma de cor preta e uma mais clarinha aqui, ó, uma cinza. Essa barra preta significa total de vendas. E essa barra mais clarinha, cinza, significa despesa. Venda e despesa de uma empresa. Venda e despesa. Cada mês, podem ver aí, ó, aqui, ó, mês de novembro, a barra escurinha significa venda e a barra cinza significa despesa. E assim por diante, ó, mês de outubro, a barra escurinha significa venda e a barra cinza significa despesa. Beleza, então vamos lá. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de venda e despesa. Lucro é subtração entre venda e despesa, pessoal. Isso é lucro. Tem até uma fórmula na matemática que diz que assim, ó, lucro é igual venda menos custo. É uma fórmula da matemática. E aí está escrito aqui no texto do Enem, lucro é a subtração entre venda e despesa. É a mesma coisa. Seria assim, lucro é venda menos despesa. Tá? É a mesma coisa. O custo, o Enem chamou de despesa aqui, ó. Tá? O Enem chamou de despesa. Mas aqui, ó, em relação ao gráfico, entendam assim, ó, subtração, entendam assim, diferença. Lucro é a diferença entre a venda e a despesa. E aí a gente vai ter que analisar nesse gráfico, portanto, a venda em relação à despesa. Em que mês essa empresa teve maior venda e maior despesa? Enfim, então sempre olhar essa barrinha preta, né, em relação à barrinha cinza. Sempre olhar a barrinha preta em relação à barrinha cinza. E aí vamos para a pergunta. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Isto é, a gente já viu que lucro é venda menos despesa. Ou, de outra maneira, é a diferença entre venda e despesa. Uma empresa ela vai ter maior lucro se ela tiver uma maior venda e uma menor despesa. Quem tem mais venda, o comércio está tendo muitas vendas, muito lucro. Algo que é até do senso comum. Os comércios caíram as vendas, caiu o lucro. Então, o lucro vai ser a diferença entre venda e despesa. Maior lucro, maior venda em relação às despesas. Maior venda em relação às despesas. E aí, quais foram os meses que houveram maior venda em relação à despesa? A diferença da venda para a despesa foi maior. Qual foram os meses? Alguém quer arriscar? Olha, eu vou logo pegar pela maior diferença aqui, ó, setembro, ó. Setembro. Olha aqui a diferença da venda para despesa. Olha aí, ó, eu fiz uma chave aí, ó. Da venda para despesa de setembro. Enorme, né?
A outra grande aqui, ó, a maior diferença da venda para a despesa, olha aí, ó. Em dezembro, né? Em dezembro também teve uma diferença grande aqui, ó. Então, setembro e dezembro, ok, né? Dá para ver aí visualmente que a diferença entre as vendas e as despesas é muito grande. Deixa eu ver aqui no chat. Aí falaram setembro, dezembro e julho. 2 alunos falaram. Bora ver julho. Tá aqui, ó, a diferença também, ó. Não é tão grande, mas é uma diferença entre venda e despesa, tá aí, ó. Aí, bora para as alternativas. Tem julho, setembro e dezembro na letra A. E setembro e dezembro também tem na letra D. Né? Setembro e dezembro. Mas na letra D tem setembro, dezembro e janeiro. Aí vamos lá em janeiro. Em janeiro, olha aqui a barrinha cinza. Está maior do que a barrinha preta. E a barrinha cinza significa despesa. Então, nesse mês, essa empresa teve mais despesa do que venda. Ora, se ela teve mais despesa do que venda, se a venda foi menor que as despesas foram maiores, então essa empresa não teve lucro nesse mês. Não teve lucro, tá? Teve muita despesa e pouca venda. Não teve lucro em janeiro. Então, em janeiro está furado. Em janeiro não houve lucro. Houve prejuízo, porque houve mais despesa do que venda. Então, não pode ser letra D. Janeiro está furado. É mesmo letra A, tá bom? Julho, setembro e dezembro. 2 alunos responderam. Muito bem. Olha aí, ó. Julho, setembro e dezembro. Pronto, está respondido. Gráfico de barras na prova do Enem. Cai, professor, gráfico de barras na prova do Enem? Tá aí, ó. Tô mostrando para vocês. Cai sim. Tá bom? Cai. E cai muito. O Enem gosta de tudo que tem imagem, tá bom? E gráficos, tanto faz, gráfico de barras. O próximo que eu vou ver, gráfico de pizzas. Tudo que tem imagem cai naquela prova, tá bom? Geometria, que vocês vão aprender no terceiro ano. O Enem gosta. Tá? E aí vejam, de novo, cadê o cálculo? Não tem cálculo, pessoal. Não tem cálculo. É mais leitura e interpretação. Professor, mesmo na prova de matemática? Mesmo na prova de matemática. Aí um aluno que, como vocês estão vendo isso com calma, desde o segundo ano, estudando esses gráficos, estudando análise combinatória, estudando probabilidade, e lá no terceiro ano, estudando geometria, geometria plana, geometria espacial, quer dizer, vocês vão ter uma boa noção na hora de fazer aquela prova, a prova do Enem. Vocês vão mais ou menos já esperar o que virá naquela prova, porque eu resolvo bastante questões do Enem. Enfim, mais um aluno que pega um professor, é só cálculo, fórmula, ele vai chegar lá na prova, vai ver um monte de texto lá, texto, e vai ficar, igual. Hoje a pessoa ensinava um monte de cálculo, um monte de conta lá pesada, e eu só estou vendo texto aqui. Enfim, tá? Então eu acho que cabe a cada professor, dentro da sua matéria, dentro da sua disciplina, mostrar como, na sua matéria, na sua disciplina e nos seus assuntos, como aquilo vem no Enem. Para o aluno, mais ou menos, estar preparado, como vem no Enem. Acho que o objetivo dos alunos que têm o ensino médio é mesmo fazer o Enem, tá? Mesmo não vou fazer Enem, não quero fazer Enem. Sim, não vai fazer Enem, mas vai fazer uma prova de alguma coisa na vida. Uma prova para a prefeitura de Ananindeua, uma prova para a prefeitura de Belém, uma prova militar, uma prova para polícia militar, né, polícia civil. Um dia tu vai fazer uma prova, tá bom? E aí, como o Enem é o atual vestibular vigente, todas as outras provas, elas vêm mais ou menos parecidas com o Enem. Tem muitos alunos que não fazem Enem. Alunos meus, né, ao longo dos anos que eu trabalho, mas, por exemplo, eles terminam o ensino médio e fazem a prova da PM e passam. Prova para fuzileiro naval. Já tive alunos que fizeram e passaram. Então, enfim, vamos lá. Vamos fazer outra.